quero fazer um vídeo breve só para comentar algo. A gente lê tanta coisa nesse mundo virtual, né, na internet, e alguns posts, alguns comentários que são absurdos, né? Por exemplo, esse daqui, para ser logo direto ao assunto, é vergonhoso. As pessoas fazem comentários vergonhosos e nem se dão conta de que estão passando vergonha. Pessoas religiosas, né? Já estou falando para religiosos e principalmente para religiosos que presumem não ser religiosos, né? São religiosos e nem sabem que são religiosos, mas enfim, vamos lá. Ele diz assim: eu morro de vergonha, mas já chamei denominação de igreja. Então a pessoa acredita que a palavra igreja é uma palavra que tem um único sentido. Não conhece sequer a etimologia do vocábulo, do termo, não sabem, né? Eu estou aqui não falando de uma pessoa, mas de várias, ou de um grupo de religiosos cibernéticos que, por exemplo, costumam dizer que igreja é um vocábulo, é um termo que vem da junção de outros dois termos, que seria ek e eclésia, né? Então, eclésia, então seria o quê? Chamados para fora. Lógico que não é este o sentido, né? Mas a união desses dois vocábulos daria sentido. Só que primeiro que essas pessoas deveriam olhar para um dicionário grego e entender que chamados para fora não significa sair de um lugar e ir para qualquer outro lugar. Não é isso. Significa sair do lugar onde você está, geralmente da sua residência, da sua casa. Era um chamado feito numa época onde os gregos se reuniam, ou em praça pública, ou em um lugar onde uma assembleia política era feita. Essa assembleia era dado o nome de igreja. Então saiam do teu lugar, saiam dos vossos lugares agora, para que nós possamos nos reunir em um único lugar. Tá entendendo? Então a igreja teria esse sentido, de sair de um lugar para se reunir todos em um só lugar. Então você deixa o que está fazendo, seria uma convocação, um chamado, um convite, talvez uma intimação, né? Então venham agora, vai ter uma reunião pública e todos estão sendo chamados e convidados. Isso na Grécia, para aqueles que eram cidadãos, né, gregos. Enfim, então igreja se tornou sinônimo, é um sentido de aglomerado de pessoas, ajuntamento, uma assembleia, né? Então é esse o sentido. Não tem nada a ver com sair de um lugar onde você já está reunido. Pelo contrário, se as pessoas saíram de suas casas ou de onde estavam para se reunir em um lugar, aquilo já é uma igreja. Agora a palavra igreja, isso eu estou falando no sentido grego, né? Na etimologia do termo e tal. Mas a palavra igreja, ela não é uma palavra religiosa, ela não está restrita à igreja de Jesus Cristo. Não, a palavra igreja é uma palavra grega. Jesus jamais mencionou a palavra eclésia, igreja, jamais. Ele não era grego, ele era hebreu. A igreja é uma tradução, né? No caso, uma tradução. Fica simples nós entendermos o sentido de igreja quando nós pegamos, por exemplo, a Septuaginta e vemos lá todas as vezes onde no hebraico se diz ajuntamento, reunião, congregação, assembleia, união de pessoas, que foi colocado o nome igreja, ou melhor, o termo igreja, ver o que está no hebraico e sabemos o significado real do que é igreja. Então a igreja é um ajuntamento de pessoas. Só que o vocábulo igreja, ele pode tanto ter se tornado uma palavra polissêmica, com mais de um sentido, né? Então as pessoas precisam entender um pouquinho do que é polissemia, o mínimo de gramática e de língua portuguesa, enfim, senão vão ficar falando um monte de asneira e passando vergonha, como esse post bizarro aqui que a gente está lendo com aparência de sabedoria. E entender também que todos os vocábulos, ou muitos, né, muitas vezes nós podemos usar termos, vocábulos com sentido conotativo. Então, só para que eu possa ser mais claro e dar um exemplo aqui de como as pessoas que compartilham esse tipo de post, de print, de foto, né, de imagem, de mensagem,
elas são incoerentes. E aí eu vou usar um termo, não vou eufemizar, geralmente a gente eufemiza porque um vídeo você está chamando a pessoa de burra, mas é burrice. Só que por que eu estou usando o termo burrice? Porque é uma burrice, é, como é que eu posso dizer, voluntária. A pessoa quer ser burra, ou seja, ela escolhe ser burra no momento que convém, e no momento que também convém não ser burra, ela age com sabedoria, com inteligência, com discernimento. Ou seja, sabe o que é uma linguagem conotativa, sabe o que é uma metáfora, sabe o que é uma parábola, sabe o que é uma comparação, sabe o que é uma hipérbole, sabe o que é uma figura de linguagem quando convém. Ela sabe quando lhe vai trazer algum tipo de benefício interpretar direitinho as coisas, mas quando convém interpretar mal, a pessoa ignora e se faz de besta, se faz de burra. Então vou dar esse exemplo para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Então a pessoa diz assim, olha, você não pode chamar uma denominação de igreja, porque igrejas são pessoas. Primeiro, que igreja não são pessoas. Igreja não são pessoas. Igreja pode ser pessoas. Assim como igreja pode ser um lugar. Tá? Isso se entendemos o que é polissemia e se entendemos o que é uma linguagem conotativa ou denotativa. Então, a pessoa diz que um lugar, uma denominação, não pode ser chamado de igreja. Não pode. Porque o que é igreja? Igreja são pessoas. Só que aí você pergunta para ela, o que é templo? O que é um templo? Né? Porque templo também pode ser usado como linguagem conotativa e pode ser se tornar aí um vocábulo polissêmico, né? Mas enfim, vamos lá. Aí você pergunta para a pessoa, só para a gente entender a lógica, é a mesma lógica. O que é um templo? De uma maneira rasa e simplista eu responderia o quê? Templo é um lugar, 4 paredes e um teto, né? Embora existam templos de diversos formatos e até mesmo templos sem paredes e sem teto, né? As pessoas acham que templo é sinônimo de lugar fechado, que é outra ignorância. Por isso que quando se diz que Jesus estava no templo, as pessoas ignorantes acreditam que Jesus teria que estar num lugar fechado. Fora dali não é templo. Basta ver no Antigo Testamento que o lugar de se fazer sacrifício de animais, de imolar o animal, não era no lugar fechado do templo, mas no lugar aberto. E era considerado templo, fazia parte do templo. Assim também como se por exemplo, um ladrão entrar na tua casa e roubar o teu carro na garagem, você não pode dizer que ele não entrou na tua casa e não roubou algo que é teu só porque a tua garagem não tem uma cobertura. Ele entrou na tua residência. Isso é invasão a domicílio, mesmo que não tenha uma cobertura, área construída, é considerado o mesmo recinto, tá bom? Então é esse tipo de ignorância que a gente vê espalhada na internet por conta de pessoas que se fazem de burras, o que é pior, né? A pessoa gostar e querer passar vergonha com esse tipo de comentários e de explicações daquilo que ela diz entender, né? É ridículo e é vergonhoso. Mas voltando à questão, senão eu vou acabar me perdendo aqui. Templo, eu diria que é o quê? Nós diríamos, ou a maioria das pessoas diria, é um lugar reservado, sagrado, né? Que as pessoas divinizam o lugar e aquilo se tornou um templo. Beleza, é esse o sentido do templo? É só esse? Porque se o sentido de igreja é único, igrejas são pessoas, então vamos trazer a mesma lógica para templo. Templo é um lugar feito de pedras, né? Então, jamais vocês poderiam dizer que eu sou o templo. Não pode. Se o templo é pedra, você não é pedra, você é feito de pedra. Ah, mas eu sou o templo do Criador. Por que você é templo do Criador, meu camarada? Porque isso é uma linguagem conotativa, tá? Isso é uma figura de linguagem. Você só está fazendo uma comparação. Tem um significado, tem um simbolismo. Você não é de pedra. Assim como quando eu digo que uma denominação é uma igreja, eu não estou dizendo que as paredes são feitas de carne, de osso e tem espírito. Então, quer dizer, as pessoas entendem perfeitamente que quando elas fazem referência a si próprias, dizendo que elas são o templo, ela não vai na raiz, na etimologia da palavra templo, para dizer, olha, eu não posso dizer que eu sou o templo, porque templo lá na sua etimologia tem
certo significado, então não cabe a mim me dizer ou me titular ou me denominar templo. Ela não faz esse tipo de bizonhice, porque ela não é tão burra. Mas quando diz respeito à igreja, e aquela igreja ou denominação que a pessoa tem ódio, o ódio é teu, o problema é teu, mas não pode ser burro ou se fazer de burro a fazer uma análise de uma frase, de uma oração. Você fazer uma análise sintática, uma análise morfológica, entender a frase, a construção, o que a pessoa está querendo dizer ao pronunciar a palavra igreja. É uma obrigação nossa por inteligência, né? Para dizer, olha, eu não vou ser burro nos momentos em que me convém ser burro. Então, igreja são pessoas, mas igreja também é sinônimo de um lugar, depende do contexto e depende da minha frase. Por isso, eu quero encerrar dizendo que, por isso, a palavra desigrejado é um neologismo perfeito, adequado, totalmente perfeito, dependendo do contexto e da forma com que a pessoa emprega essa palavra. Tem pessoas que falam dos desigrejados e você sente uma certa uma linguagem pejorativa, como quem diz, são desviados, pessoas sem Deus, pessoas que abandonaram a fé. Ok, tem pessoas que usam desse vocábulo de uma forma meio até que ofensiva, vamos dizer assim, né? Só que dizer que, por exemplo, eu sou desigrejado dentro de um contexto, estar fora de uma denominação que pode ser chamada de igreja é ser desigrejado, é perfeito. Eu não vou a uma igreja, denominação, constituição lá, uma instituição religiosa. Eu não frequento. Eu sou um desigrejado. Agora, no que diz respeito à igreja do Messias, na igreja que fala no Novo Testamento, eu sou um igrejado. Para essa igreja eu sou, mas para a igreja que é localizada em instituição, eu sou um desigrejado. O vocábulo é perfeito, não tem do que reclamar. Só reclama quem é analfabeto funcional. Só se você é um analfabeto funcional, está reclamando daquilo que não deveria. Reclamar da forma pejorativa com que algumas pessoas usam é um direito teu e é um dever, porque as pessoas que estão em uma denominação e são intolerantes com quem não frequenta a sua denominaçãozinha e usam, são desigrejados, como se as pessoas que não frequentam a sua denominação não têm parte com Deus ou não têm parte com a igreja de Deus, do Criador, né? Como alguns gostam de falar, Deus, Criador. Tem pessoas que se fazem de burras, né? Já mais um parênteses aqui. A pessoa sabe que quando você fala Deus, você faz referência ao Criador, mas ela se faz de burra como se o Criador fosse alguém surdo, ignorante, que não soubesse que ao falarmos Deus, divino, Criador, eterno, todo-poderoso, Senhor, né, não estivéssemos nos referindo a Ele com temor, com reverência, com respeito, né? Não há nada de mal nisso, mas tem pessoas que encasquetam com vocábulos. Por quê? Porque se fazem de burras. Não são tão burras, são piores que os burros. São pessoas que gostam de passar vergonha e se fazer de burra. Então, desculpa, eu não vou eufemizar porque eu estou falando de pessoas birrentas. Birrentas e que se fazem de ignorantes quando querem, quando convém, para causar conflitos banais de gente que não tem propósito na vida, que não tem seriedade. Pessoas sérias não vivem nessa birrinha, nessa loucura religiosa, fanática, sabe, retrógrada, não vive nesse mundinho fechado e parece mais bichos do mato do que religiosos, né? São birrentos, não dá até desgosto de ler uns comentários ignorantes assim, de pessoas que, sabe, e até ofensivos. Por quê? Por mais que a pessoa desconsidere que um lugar feito de paredes, né, no caso deste post, por mais que ela desconsidere que este lugar não possa ser chamado de igreja, quando as pessoas entram e ali se faz um grupo de 2, 3, 4, 5, passou de 2 pessoas, né? Como diz o Evangelho, onde 2 ou mais estiverem, ali estarei. Tendo um aglomerado de pessoas, estes religiosos cibernéticos que odeiam os irmãos que se reúnem em uma denominação, não conseguem reconhecer, olha, ali se reúne uma igreja. Ali, porque se a igreja são pessoas, é reunião
Não interessa se está tendo heresia ou não, aí são outros 500. Aí nós vamos falar de heresias, de comportamentos, de ensinos verdadeiros ou falsos, são outros 500. Igreja é reunião de pessoas. Logo, ao se reunirem nesses locais, existe uma igreja dentro da igreja. Existe uma igreja, pessoas dentro do prédio que é chamado de igreja, de uma maneira conotativa, sem problema nenhum. Então fica aí o meu recado a vocês, religiosos, cibernéticos, birrentos, para parar com essa infantilidade aí, respeitar, já que vocês se dizem libertos. Então se sentem, né, de alguma maneira lesados ou agredidos quando alguém diz que são desigrejados, venham vocês a agirem de uma maneira diferente. Não usem de termos, de mensagens que agridam os que lá estão, porque se tornaram tão sectários quanto os de lá. Eu não estou generalizando, porque lá tem muitos sectários no meio das denominações. A maioria é sectária, uma maioria de religiosos sectários, intolerantes, de pessoas que se sentem os donos de Deus, do caminho, por fazerem parte de uma religião. Agora, os que saem com o mesmo comportamento, afinal eram eles os sectários lá, eles eram sectários. Não saíram porque, olha, eu enxerguei que lá tem, não, saíram por algum probleminha, mas continuam com o mesmo sectarismo, com o mesmo exclusivismo. Pensam que agora Deus está com eles porque eles saíram de um lugar, como se Deus estivesse preso a ambientes, né? Ou ele não pudesse frequentar algum lugar, ou alguma parede, alguma tinta, ou sei lá o que, impeça que a presença do nosso Pai, impeça que o seu Espírito invada um ambiente, entre dentro do ser humano, ou melhor, faça com que o Espírito dele, que já habita nos seus filhos, se retire dos seus filhos a partir do momento que um dos seus filhos entre em um determinado ambiente, determinado lugar dessa terra. Se não me engano, né, para vocês que não gostam muito de Bíblia, vou citar um verso aqui, não gostam mesmo, não gostam, não leem, e poucos citam Bíblia quando fazem esses posts bizarros. Davi disse assim: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, Deus está comigo, tu estás comigo, jamais me abandonaria. Quer dizer, eu perguntaria a estes que gostam de se fazer de burro de vez em quando, para raciocinar um pouquinho nessa pergunta que eu lhes faço. Deus habita no vale da sombra da morte? Hã? Deus habita no vale da sombra da morte? Ele mora lá, ele colocou sua cama, ele dorme lá? Mas Davi está dizendo que ainda que ele passe por este vale, é como se ele dissesse, ainda que eu vá ao inferno, ainda que exista um inferno de dor e de sofrimento, de pessoas queimando eternamente, né, como alguns gostam de falar. Eu não vou entrar por esse detalhe, não estou dizendo que exista ou não, mas só estou colocando como figura. Ainda que exista um lugar desse, Davi diz, ainda que eu vá até lá, eu não temo, porque tu estás comigo. Ou qualquer outro lugar desse mundo, onde Davi fosse, ele sabia que Deus estaria com ele. Então essa bizonhice de que Deus não habita em lugar nenhum, Deus habita em você. Só que ele é todo poderoso e ele é onipresente, onde você, eu não estou excluindo você não, o religioso cibernético sectarista, senão eu seria um sectarista, dizer que Deus está comigo e não está com você. O Criador está com você. É você que precisa largar de ser sectarista, intolerante, ignorante, para dizer que você está liberto, para dizer que você não está agindo mais com aquele sectarismo, com aquele exclusivismo antigo, exclusivismo este que ainda sabe, é muito comum em meio à maioria das denominações, que precisam deixar de ser sectaristas e precisam entender que Deus, o Criador, Jesus, Yeshua HaMashiach, não é deles, ele não tem dono, nós é que somos dele, né? Então só ele conhece os sinceros, os honestos. Essa é uma verdade. Deus conhece os que são seus, o Criador conhece os que são seus. Portanto, quem morre de vergonha em ter dito que uma denominação é uma igreja, deveria morrer de vergonha por não entender que uma denominação é de fato uma igreja, por deixar de chamar de igreja, porque é igreja. É igreja, você pode usar esse termo de uma maneira natural. Ou seja honesto e jamais diga eu sou o templo, né? Mas enfim, não vou ser redundante, já falei sobre isso. Um abraço, até uma próxima, fiquem com Deus.